Olá, advogadas e advogados! Você já sabe aí no seu escritório como fazer a qualificação dos leads, que são as oportunidades de negócio para o seu escritório? Você sabe qual é o momento ideal e que tipo de perguntas devem ser feitas para conseguir entender se essa pessoa tem chances de te contratar ou não? É exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje nesse corte do TreeMindCast. Se você quer saber um pouquinho mais de como você fazer essa qualificação e qual é o momento ideal para você fazer a qualificação desses leads, é só continuar assistindo o nosso TreeMindCast. Agora, mudando um pouquinho aqui para um segundo ponto aqui, que é a qualificação, que depois já, aparecer para um monte de gente, né? Apareci na Globo, apareci, né? Ou impulsionei meus vídeos no YouTube, eu fiz networking. Como é que eu qualifico esse cliente, né? Que isso aqui é um assunto que, leva para várias opiniões diferentes, vários pontos de vista, e não tem um certo e errado, são formas diferentes de a gente entender a mesma questão, né? O que eu queria colocar aqui como pergunta já principal, assim, né? Essa questão que eu coloquei no começo, que eu acho que vocês têm uma opinião até complementar ou que diverge um pouco da gente, que tá tudo bem. Eu acho que a gente vai ter opiniões diferentes. Bem massa. E eu vou pedir para vocês começarem falando assim, se para vocês menos é mais ou quanto mais melhor, qual foi a experiência de vocês com relação a isso? A Ana tá bem, ela tá mais livre nesse ponto. Assim, quanto menos melhor. Principalmente pelo desgaste que causa. Então, quanto mais volume, mais um vendedor, mais gente, mais recurso você vai ter que alocar para poder. Porque o mais, você não sabe, a qualificação dele não vai ser tão boa. E aí o gasto que você vai despender com aqueles 100 mil, talvez não vai te gerar um retorno tão significativo do que quanto você despender aquele trabalho que você gastaria com os 100 mil, com 10 mil. Porque o esforço que você vai gastar com os 10 mil vai te trazer um retorno provavelmente melhor. Então, isso a gente tem sentido muito lá na Zeno. No sentido de, cara, é melhor qualificar mais. Porque o esforço para tratar esse cliente... E assim, foi uma experiência empírica nossa. Porque a gente, né, ano passado, teve a visão, cara, levantamos um capital, vamos ser agressivo. Aumentamos o nosso time, até a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente chegou em 30 e poucas pessoas, a maior parte no time de vendas, então um time que ajuda os advogados a converterem em clientes. E, sei lá, conseguia fechar umas 100 vendas mês, 100 e poucas vendas mês. A gente reduziu, foi enxugando o time de vendas porque as pessoas foram saindo e tal, a gente foi, não vamos repor agora, vamos repor agora. Fomos daí reduzindo também o número de leads, porque a gente olhava, cara, a gente está com menos vendedor, vamos colocar mais um formulário aqui para reduzir um pouquinho a entrada, para não sobrecarregar tanto os outros vendedores. E aí isso foi indo naturalmente. E hoje a gente tem 3 pessoas no time de vendas que teve 10 em algum momento e está fechando as mesmas 100 vendas que a gente fechava antes, com menos vendedores, logo a gente podendo investir mais nesses vendedores. E com o número de leads reduzido porque eles são mais qualificados. Sim. E aí a gente começou, né, a qualificação passou porque é tecnologia. Então a gente começou a utilizar formas de qualificar mais tecnológicas, com não só formulários, mas com um pouco de self-service, que o cliente consegue se autodiagnosticar, o cara que está só com dúvida consegue cair em outros canais. A gente começou a usar um pouco mais de estratégia para isso. Então, para a gente, hoje está fazendo muito mais sentido, porque a gente consegue ver um caminho mais escalável. Antes eu olhava, eu vou investir, sei lá, 1 milhão em ads ou em qualquer coisa para a gente crescer muito. Eu ia precisar de um time de vendedores de 100 pessoas para lidar com isso. Hoje, a gente consegue ver um canal que a gente não precisa mais fazer. Até porque a gente consegue direcionar melhor a dor do cliente que a gente quer tratar. Porque você pode ter, numa gama de muitos clientes, pode ter o cliente que tem uma dor ali que não faz sentido naquele momento. Então, se a gente traz muita gente, vai cair de tudo. Se a gente consegue filtrar melhor, vem aquilo mais específico. A gente consegue entender o que a gente prefere nesse momento. E a gente consegue trazer aquilo que faz mais sentido para aquele momento. Um exemplo bom era a questão de golpes, né? Então, o Brasil, não sei, todo mundo, acho que todo advogado já percebeu que o brasileiro está tomando golpe para cacete. Muito golpe. Online... É golpe de comprar móvel, é golpe de vender geladeira, de comprar casa, e fazer pix para cá, e amigo que está sem não sei o quê. O pessoal está caindo em golpe horrores. Cara, só para passar, esse dia eu vi um golpezinho recente. Não, eu vi o cara falando que... Achei que quem estava falando de um golpe recente, que ele falou que a sua conta a sua publicação, seus posts aqui foram bloqueados pelo Instagram e tal, e você precisa corrigir isso imediatamente, tal, para que você não tenha a sua conta bloqueada. Cara, isso eu não tinha visto, então pra você ver se... É um golpe? Isso eu não sabia também. Um golpezinho recente, novo. E aí o cara só se atentou, não lembro quem foi algum Instagramer, né, algum conhecido que falou isso. E eu ouvi, ele falou assim, só se atentou porque ele foi ver, depois de olhar, e falou, cara, mas nada a ver, eu já fiz coisas parecidas. Olhou o e-mail.
de quem tinha enviado, né? O remetente falou, é golpe. Mas, cara, golpezinho bem boladinho. @validação.com. Bem validadinha, bem interessante assim, o formato. Então, cara, a galera é muito criativa. O golpe mais sofisticado que a gente pegou recente foi do Booking. Então, os caras, eles conseguiram invadir a conta de um hotel dentro do Booking, e um hotel pequeno, pousada, coisa assim. E aí a pessoa pagava uma primeira parte por ali, daí eles vinham no próprio dentro do Booking e falavam, transfira para esse Pix aqui, que é a conta não sei o quê, e você ganha um desconto de 10%. E aí a pessoa, tá dentro do Booking, tá com a autoridade do Booking, não vou cair nesse golpe. Caía, né? E, nossa, várias pessoas estão caindo nesse. Caramba. Não sei como é que o Booking tá reagindo ainda a isso, mas... Voltando à parte que você falava da qualificação, eu tenho uma dúvida. Quantas etapas a pessoa tem dentro hoje do processo de vocês até ela falar com o vendedor? Depende da jornada que ela tá, porque a gente começou exatamente a se agregar por produtos. Esse exemplo do golpe que eu ia dar, a gente estava fechando muito golpe, a gente começou a falar com os advogados que estavam pegando esses casos, e eles, cara, esses casos são ruins, tipo, a gente não vai conseguir achar a pessoa, a jurisprudência não está favorável, só que seguia vindo muita gente. Daí o que a gente constrói? Um self-service, onde a pessoa... Se ela caiu num golpe, ela consegue entender como é que funciona a regulamentação disso, ela tira a dúvida se ela pode fazer alguma coisa ou não, aí a gente explica qual que é a chance de êxito, a maior parte que estava caindo ali, já, pronto, não vai fechar essa ação, ela já está satisfeita, tirou a dúvida dela e vai embora. Então, além de construir uma jornada que não tem atendimento, mas que resolve o problema daquele cliente. Agora, outras áreas, como família, ela cai no atendimento já acho que... Preenche o formulário e daí já cai no atendimento, porque é mais complicado, né? Família, você fazer esse filtro é mais difícil. Negativação indevida, a gente... passa por umas boas etapas, ela vai até a última etapa, quando tem certeza que ela tem direito, ela cai pro time de vendas para conversar. São coisas que a gente consegue padronizar, né? Por exemplo, negativação indevida, tá negativado mesmo, não tá? Se não tá, não faz sentido. Não tem na vida toda seguir. a gente automatizou 100%. Sim. Ela só fala com o cliente excepcionalmente. E você, Ju? Quanto mais melhor, menos é mais? Como é que agora o lado contrário, né? Debate. Pode falar, depende? Não pode, depende. É Isso é coisa de advogado, hein? Sim. A única advogada da mesa, a única não advogada da mesa. Tá falando não pode, depende. Não pode usar depende. Eu não diria nenhum nem outro, assim, acho muito extremo. Mas o que eu percebo, assim? Depende muito de como você está estruturado, entendeu? Por isso que eu falei do depende. No caso de vocês, por exemplo, vocês têm tecnologia, é uma empresa que vem já desse ramo e vocês conseguem padronizar atendimentos. Então, por que eu não vou padronizar e, em vez de eu ter 10 vendedores, eu vou ter 2, 3 vendedores ali, já que o meu atendimento vai ser padronizado e o principal, o cliente vai ficar satisfeito da mesma forma? Aí eu concordo que a qualificação é a melhor etapa mesmo, a melhor ideia, né? Então, ao menos, realmente seria mais interessante nesse caso. Mas, se é, por exemplo, um serviço, vou citar o nosso mesmo. O advogado, ele não sabe quase nada de marketing. Ele vem aqui, muitas vezes, frustrado, porque já tentou fazer alguma coisa e deu errado. Muitas vezes ele vem desacreditando do serviço, ou vem com uma expectativa totalmente diferente do que a gente faz. E aí, se eu pegar e colocar ele dentro de um processo onde ele vai ter 5, 6 etapas antes de falar com o vendedor, ele vai sair. Por quê? Porque ele quer conversar com alguém, porque ele tem essas dúvidas. Então, depende muito do que você vende do seu processo. Sim, faz todo sentido. Porque eu acho que parte da nossa reflexão foi justamente que a gente olhou para o nosso ticket médio. Não, e vocês conseguem padronizar, porque o problema é o mesmo, né? Sim. A dor é a mesma, né? Exato. Assim, você nunca vai comprar, acho que esse é o ponto, você não vai comprar uma casa self-service, você, pelo menos hoje, assim, você vai querer visitar, vai querer falar com o corretor, você não vai entrar no aplicativo, Exato. Comprei essa casa de 500 mil reais aqui, fiz um financiamento de 30 anos e nem visitei, eu não falei com ninguém. Exato. Mas Não é você... igual um calçado, né? Tipo, quero comprar uma bota. Você pode ir na loja se você quiser experimentar, ou hoje em dia que está mais comum, você compra pela internet. É diferente. Dá para pegar algo ainda mais, sei lá, o McDonald's está colocando totens, como é que chama? Totens automatizados. Sim. Por quê? Porque o ticket médio dele é super baixo. A gente tem que, e essa é a nossa conta, a gente olhou quanto custa um vendedor, por número de vendas que ele faz, né, se ele tiver uma baixa qualificação, por ticket que esses clientes vão trazer. E essa conta não fechava para a gente, porque o vendedor não conseguia gerar o tanto pagar, que... né? Ele não conseguia se pagar, entendeu? Agora, se o ticket médio é alto,
cara, daí valia a pena. Talvez se a gente fosse na área empresarial e vai fechar contratos recorrentes que vão pagar 2, 3 mil por mês, aí com certeza eu não faria uma jornada automatizada, eu colocaria vendedores. Eu acho que o que você oferta, até porque, por exemplo, você oferta, por exemplo, o serviço de vocês for um serviço personalizado, não faz sentido vocês trabalharem com isso. Por exemplo, direito de família que a gente comentou, tem que ser algo personalizado. Ali a gente não automatizou. Ali a gente não automatizou, então acho que... O ticket médio é alto ali, né? A Exatamente. pessoa vai pagar Então, 4, 6 mil reais. O quanto você vai personalizar, o quanto precisa ser individual, eu acho que faz todo sentido para a estratégia que você vai usar. Cara, eu separei dois Aqui exemplos. é isso, né, Gui? Sim. Exatamente essa personalização. E é um atendimento específico para o escritório, tem que entender da necessidade dele. A própria reunião que a gente faz com eles, ela é um pouco também educativa. Então, a gente ensina, explica do serviço, explica como vai funcionar, explica como fazer. Então, é meio que uma consultoria mesmo, porque ele precisa saber disso para ele tomar a decisão dele de contratar ou não. E aí vem essa questão do ticket também, porque são serviços recorrentes e o ticket é mais alto também. Se você é um advogado empresarial, trabalhista ou tem interesse nessa área em São Paulo, olha que bacana essa informação. Nos últimos 2 meses, aproximadamente 25 mil novos processos foram judicializados no Tribunal do Trabalho. Desses 25 mil, 9 mil, aproximadamente, representando 37%, tem uma relação direta com hora extra. E o último nessa fila para representar os 80% das novas causas judicializadas é o assédio moral com 0,31%. E o que isso quer dizer? Qual é o trabalho que nós fazemos aqui? Nós acompanhamos os novos processos que estão sendo judicializados e cruzamos com a forma como o seu público-alvo está procurando, para enxergar no final dessas contas o que a gente chama de probabilidade de negócio. Então, por exemplo, hora extra nós temos 115 mil pesquisas média nesse período contra 9 mil processos. O que isso indica? Que nós temos 7,8% de probabilidade de fechar um negócio. A cada 100 pessoas que procuraram um advogado para falar sobre hora extra, 7 fecharam negócio. Isso é probabilidade. Isso te dá uma informação quente que facilite o trabalho comercial, marketing, estratégico do seu escritório. Se isso interessa para você, se esses dados, não só do trabalhista, mas de outras áreas do direito que nós temos mapeados aqui, são interessantes para você tomar decisão, por gentileza, clica aqui em Saiba Mais ou fala com a nossa equipe pelo WhatsApp que eles vão te fornecer um relatório gratuito para você conhecer, para você experimentar essas informações e tomar melhores decisões estratégicas, mais assertivas, gerar mais negócios para o seu escritório. Sabe que tenho 2 exemplos de cliente aqui, mas eu lembrei de uma história rápida. Minha irmã se formou agora recente, passou na OAB e tal, e já está começando a advogar. E aí eu brinquei com ela, falei, você me ajuda, né? Tô querendo fazer meu marketing. Falei, te ajudo e tal. Mas como é que funciona? Eu falei, olha, eu vou te falar uma situação e você me diz se você acha interessante. Eu vou te apresentar 100 pessoas todo mês. 100 pessoas eu vou colocar para falar com você todo mês. Você acha legal isso? Acho legal. Ao longo de um ano serão 1.200 pessoas. Então, 1.200 pessoas, você tem várias possibilidades. Você está começando a descobrir a sua área na advocacia e tal. Nossa, sensacional, legal. Isso é um ponto positivo. Então, todo mundo topa quando você traz dessa forma. Agora tem o seguinte, você vai ter que ajudar essas 100 pessoas. Vai ter que ajudar, vai ter que dar alguma dica e tal. Você não pode prestar uma consultoria gratuita, que a OAB não permite isso, mas você vai ter que dar alguma dica. Vai ter que ser legítimo para que elas, né, possam se conectar com você. Para o seu momento que você está começando, é importante? É o momento do negócio. É construção de brand, as pessoas me conhecerem. É perfeito, legal. E aí você, né, para aquele momento e fala, então tá bom, agora eu vou te explicar como é que funciona. A gente vai lá na rede social, solta uma chamada e tal, essas pessoas preenchem um formulário e esperam que você entre em contato, dando essa dica para elas. Aí a pessoa pensa assim, não, mas aí... Percebe a diferença da lógica? O teu momento é um momento de construção de base. Se o teu momento é construção de base, meu amigo, pega a enxada e vai para cima, entendeu? Funciona assim a lógica. Você vai ter muito mais reflexo. Então, isso eu falei para ela, depois que você mostra isso, a gente tem muitos advogados que, quando você entrega desta forma, que eu empacotei bonitinho aqui agora, os caras adoram. Mas quando você traz a realidade, né, na hora ele fala, puta, não vai dar. Geralmente é o que acontece, né, o que eu passei para ela. Falei, ou você está muito envolvido, né, com o processo, está cumprindo prazo e tal, não tem tempo para isso, ou você não sabe ainda a sua identidade na advocacia. Ou você é vendedora, ou você está advogando de fato, você tem que se encontrar. Dá para fazer as duas coisas? Dá, mas você vai ter que entender como é que você vai construir essa base de clientes para depois você ter resultado. Tem um escritório aqui, que é nosso cliente, que ele está há bastante tempo, ele faz um trabalho super legal, que é o escritório da Bogo. Então também tem uma relação aqui de cidade, né? O cara está no interior. E ele queria abrir outras áreas dentro do escritório dele. Então ele atuava muito forte no previdenciário, mas queria abrir trabalhista, queria abrir família. Já atuava, mas não era tão conhecido. O que ele fez? Através do previdenciário, então ele foi para a lógica do mais melhor, quanto mais melhor.
Ele pegou um time de atendimento, então ele tirou a figura do advogado atendendo inicialmente, porque ele entendeu que as pessoas tinham que se conectar, tinham que fazer perguntas, ficar conversando. Ah, nossa... Advogado geralmente não é bom nisso, né? Isso. Ah, nossa, seu João, o senhor ficou 20 anos nessa empresa, então, que bacana, como é que o senhor aguentou tanto tempo? O senhor não se machucou lá quando o senhor estava trabalhando, lá na caldeira? E aí que você começa aquela conexão cliente. E ele falou o seguinte, que todo este investimento nesses relacionamentos, no final geraram proporcionalmente poucos negócios, vamos colocar assim, na proporção do volume de pessoas, né? Atendi muita gente para fechar um volume legal, foi razoável, pagou a conta, ok? Só que começou a gerar um reflexo, depois de 3, 4, 5, 6 meses de indicação. Puta, eu falei com o doutor, e aí a minha mãe agora está precisando de um problema. Puta, meu amigo aqui, lembra que eu falei contigo? Então se conectou, se atende esse caso assim, assado. Então numa região do interior, quanto mais, ao meu ver, nessa fase do jogo dele, melhor. Se eu já sou um advogado super conhecido, posso me dar o luxo de qualificar, né? E o último exemplo que eu coloquei aqui para ficar fácil também a lógica, seria, por exemplo, do Rafael da Ingrácio, né? Ele contou para a gente aqui no podcast, hoje o volume deve estar maior, que ele tinha 120 contatos por dia. Então, vamos arredondar aqui mais ou menos uns 3 mil por mês. A lógica é simples, né? Que bate muito com o que vocês estavam falando. Se eu fecho, né? Se eu tenho que ter muita gente para atender, sério, isso já filtrando, tá? Ele tem mais de 1 milhão de acessos lá, então ele já filtrava para 120. O que ele contou para a gente? Que ele foi fazendo essa análise. Puta, tinha, sei lá, em algum momento teve 5 mil, tive que ter um baita de um time e eu não vendia na proporção para justificar esse time. Então ele foi qualificando a ponto de poder chegar no final do funil e falar, isso aqui que cai versus isso aqui que me custa, fecha a minha conta. E esse equilíbrio ROI, que é o né? equilíbrio da qualificação que você tem que achar é complicadíssimo. Então ele foi identificando, mas o que eu achei dele bacana, assim, que é o aprendizado que eu filtrei na época, foi assim, eu esperei ter esse volume, eu errei para poder acertar, tipo assim, depois que eu tenho um baita de um volume, eu qualifico. Um erro que eu vejo muito comum e que eu não recomendo, aí eu falo assim, é melhor nesse momento ter mais, é você qualificar antes de ter este volume. Esse é o único adendo que eu deixo, assim, tipo a reflexão, fala, se eu não tenho bastante gente, como é que eu sei? Como é que eu qualifico? Se eu não fiz isso, não vivi isso. Vocês já viveram um pouco, então já tem experiência. Então, para quem está nos acompanhando, é mais isso, né? Fala, puta, primeiro eu vou jogar o arpão aqui, sabe? Vou jogar o arpão não, vou jogar a rede. E aí eu vou ver onde que eu pego mais peixe, né? Onde que vale mais a pena eu deixar minha rede, certo? Para poder pescar. Então, acho que tem algumas analogias diferentes aqui que se encaixam para diferentes momentos de escritório, de negócio. A primeira história que você contou me lembrou um parceiro nosso, e daí falando diretamente para advogados, que eu acho que é o nosso público. Sim. Tem um parceiro, uma startup que tem um modelo de negócio semelhante com o nosso, que é um pouquinho diferente. O advogado entra, paga, sei lá, 500 mil reais para eles, e eles geram leads, pegam essa grana que o cara investe, eles geram leads, né, com ads e tal. Reais, né? 500? É. Se for 500 mil. Se for 500 mil, 500 mil não não é. Mil reais. É. Que advogado que é esse que vai pagar 500 mil? reais. Porra, De 500 a 1.000. Não, de 500 a 1.000 reais. E ele gera leads para esse público, então ele tem o poolzão lá e vai caindo lead e os caras vão puxando para conversar. Tipo um Jus Brasil, assim. Tipo o Jus Brasil que você paga e daí garante vai chegar uns 200, 300 clientes para você, uns leads para você conversar Legal. por mês. Então não é nem um custo por lead tão alto. Como é que é o nome da startup? É processo. Processo, tá. Legal. E aí qual que é o desafio dele? Que muito advogado sai porque ele fica bravo. Que ele, porra, cara, tô conversando com 100 e tô fechando 10. Não vale a pena, você tá desperdiçando meus 500 reais. Eu quero pagar 50 pila. Porque ele não entende isso, ele não se vê como vendedor, ele vê isso como perda de tempo. E esse é o maior desafio do Fábio, né, que é o CEO lá, é conseguir evangelizar os advogados que estão ficando na plataforma. E, cara, vendas funciona assim. Você vai receber esses 500 e você vai fechar 10 no final. Bem-vindo ao mundo das vendas. Bem-vindo ao mundo, tipo, de todo mundo, tá ligado? E os advogados têm uma resistência, ele tem um churn muito alto. O advogado entra, fica alguns meses e sai porque não entendeu esse mecanismo. Não entende que aqueles 500 vão gerar exatamente aí é branding, né? Vai gerar a marca, vai gerar o nome dele. O CAC dele não tá tão alto, ele tá tendo 50 reais por cliente, mais ou menos. Cara, dadas as proporções, a gente vive algo parecido aqui, que a gente passa os clientes para os advogados, eles não conseguem fechar ou acham que o tempo está sendo mal gasto. E aí você tem aquela situação, né, de mercados que você fala assim, ou eu espero o mercado amadurecer em si nos meus clientes, ou entendo que isso é um padrão de mercado. Eu estou quase caindo mais para, tipo, puta, isso é o padrão, como é que eu resolvo isso? Para ser mais assertivo, né? Então, para tentar trazer clientes mais qualificados. É mais ou menos assim, né? Se fosse para dar um pitaco, seria, puta, eu estou levando 200, então eu não vou mais levar 200 para ele. Deixa eu ver o que ele fechou aqui desses 10 e vamos chegar num número aqui, um coeficiente que ele fica mais tranquilo. Olha, vou te levar 30 para você fechar 10, que é o critério de qualificação. Se ele tem bastante, ele pode filtrar. Falar, acho que esse aqui ele vai fechar. E tento fazer a mesma coisa para o outro. Porque, no final das contas, a gente brinca muito aqui, toda vez que o cliente sai, o problema não é do cliente, né? O problema é nosso. Sim. Ele saiu porque... Ok, problema nosso.
Ah, ele saiu porque... Problema nosso. Sempre é nosso no final, porque a gente, como empresa, deixa de receber, deixa de fazer receita com aquele cliente. É um caminho difícil, complexo mesmo, né? E um ponto importante também de refletir é que o pessoal às vezes fala, eu quero mais qualificação. E aí começa a ter gente que vai morrer no meio do caminho, né? Obviamente, quando você põe mais qualificação, não quer dizer que todo mundo que está saindo, que não está chegando até o final da tua jornada, todos eles seriam ruins. Não, provavelmente teria alguém bom ali também, que se você pegasse como vendedor e fosse em cima, você fechava. Então, começar a falar de mais qualificação, você tem que ter uma frieza muito grande de que você está desperdiçando certos leads. Isso foi uma discussão gigantesca pra gente, né? Foi uma discussão Porque toda vez que a gente fazia, né, cenário de trazer o mais, cara, mas aqui o vendedor esse daqui, ele consegue converter. Conseguiria fechar. Só que daí a gente, né, a conta não fechava, exatamente. São sempre uma decisão muito racional de você acertar. Nossa, eu vou perder certas pessoas que eu poderia fechar se estivesse com o vendedor. Daí tem que ter uma frieza de cálculo para você. O Gui já dá um nervoso nele ali. Perder cliente. Eu andei pesquisando bastante esses tempos aí sobre qualificação, sobre... tem algumas coisas que a minha cabeça é meio maluca, assim, tal, que eu vou buscar e não tenho resposta, e daí eu começo a encontrar, talvez, alguns caminhos, alternativas, que, né, obviamente, não tem uma alternativa só. Mas uma que, para mim, ficou muito claro nesse momento, assim, sabe? Porque eu gosto de falar que as coisas podem acontecer, podem mudar, porque você vai mudando a percepção e vai olhando números. Eu adoro os números, então fica fácil para mim. Bom, o que eu entendi pra gente aqui que fazia muito sentido? Toda vez que você tentava definir o que a gente chama de ICP no marketing, né, que é o cliente ideal, meu cliente ele tem de 25 a 45 e tal, persona nunca foi uma coisa, sempre me doía ouvido falar de persona. E eu não sabia por quê, assim, me incomodava um pouquinho. E aí, quando a gente começou a olhar que o nosso cliente, ele alternava bastante, ele ia mudando, mudava, às vezes, porra, a pandemia tá aí, que, né, não preciso nem falar muito sobre isso, que mudou pra caramba, todo mundo fala que mudou a nossa forma de comprar, etc. Eu percebi o seguinte, que o critério mais simples de qualificação para mim era tempo. Se o tempo é tão escasso assim, se o tempo é tão, né, ferrado, e aí eu comecei a entender um pouquinho, assim, eu vi um cara falando sobre isso de uma maneira um pouco diferente, fui trazendo para o nosso negócio. O que eu entendi? Eu entendi assim, se o cara me liga e fala, exemplo, eu sou da TIM e eu estou satisfeito com o meu plano, eu não vou dar tempo para ele. Então, o meu sinal de que não quero comprar é muito claro. Ok. Mas a TIM vende, porque ela, nesse caso, quanto mais, melhor. Então, quanto mais eu ligo, coincidentemente, mais eu vendo. Agora, no nosso caso, que é uma venda um pouco mais consultiva, se eu percebo que a pessoa já não tem dedicação de tempo, eu não quero falar sobre esse caso, esse processo aqui, a chance dele fechar um negócio é mínima. Certo? Então, para mim, o critério de tempo, ele diz muito, porque a gente, como consumidor, age assim. Né? Se eu estou passando na frente de uma loja e, de repente, aquela loja tem tênis de corrida, o cara fala, puta, cara, vem cá que eu tenho uma condição super bacana. Não, agora estou sem tempo. Demonstra que você cara, ou você não corre, ou você não está no momento de compra, certo? Mas se você é um corredor... Né? Então, a demonstração de tempo, para mim, ela demonstra qualificação. E aí, quando ele fala assim, não, vou dedicar meia hora para uma conversa sobre esse processo, ao meu ver, vale a pena você gastar aquela meia hora com aquela pessoa, porque se ele dedicou tempo, de alguma forma você vai marcar aquela situação, sabe? Você vai ser relevante para ele a ponto de aquilo virar depois, no volume e tal, com o tempo, algum tipo de retorno, ele indicar, ele fazer algum tipo de relação. Então, para mim, critério de tempo ficou mais fácil, e é o que a gente usa hoje aqui, né? Legal. Sim, a gente pega para faz sentido. Gostei. A gente pergunta para o advogado, olha, você quer receber uma consultoria, né, gratuita aqui sobre marketing, sobre geração de negócio? Quero. É isso que você quer? Puta, é isso que eu quero. Então, tá bom. Não pergunta mais nada. Eu não pergunto se ele é estudante, se ele é um advogado iniciante. A gente dá uma pré-filtrada também, sabe? Mas bem pequenininha. E antigamente a gente ficava pensando, não, mas o cara tem que ser da cidade, da capital, não sei o quê. Isso mudou totalmente o jogo, sabe? O jogo ficou mais aberto e aí a gente percebeu, nesse caso, que quanto mais a gente botava, de fato, videoconferência, né? E a gente vai falar nesse ponto agora de vendedor, coincidentemente, olha só que interessante, quanto mais videoconferência, mais a gente fazia vendas. Então ficou mais fácil para a gente identificar o nosso próprio funil. Faz sentido, João, não? Faz. É correto? O que você falou também, tem a questão da qualificação, né? Essa pré-qualificação. Então, quando tá muito na dúvida, ele não tá aparecendo, não aparenta ser o que os meus clientes são. Aí é legal dar uma pré-qualificada nele antes, fazer algumas perguntas para entender de expectativa, de investimento, se já fez isso antes, quanto pretende investir, né? Coisas assim. Mas quando ele se disponibiliza a fazer a vídeo, é porque realmente ele está interessado naquele assunto. Dele, né? Exato. Então, as chances dele fechar com a gente são bem maiores. Tanto que a gente, assim... Hoje em dia, todas as nossas vendas, elas são feitas depois da videoconferência. Eu tenho que fazer a vídeo. Ela é padrão do nosso processo. E no começo, lá em 2019, quando a gente ainda estava testando, algumas pessoas falavam, não, eu quero uma ligação.
Não vendia. A gente fazia ligação. Podia ficar 1 hora com a pessoa em ligação. Não vendia. Porque ela não me via. Eu não via ela ali. Eu não compartilhava minha tela com ela. E eu não mostrava coisas para ela. Então, essa questão da pessoa se disponibilizar para fazer a reunião, para fazer a videoconferência, é um fator super importante pra gente. Quem conversa só pelo WhatsApp, não fecha. Então, claro, a gente tem algumas pessoas que entram em contato e falam, não, eu não gostaria de fazer a vídeo, eu gostaria de conversar aqui pelo WhatsApp mesmo. Eu não vou dispensar ele, mas a gente faz uma conversa diferente e se vê que, né, faz algumas perguntas como eu comentei, e se vê que a pessoa está interessada, tem que tentar puxar para uma reunião. Porque sem a vídeo não tem a venda. Então, esse faz parte do nosso processo hoje. Bem legal. E até um dos princípios de venda, né, é o comprometimento. Você tem que fazer acordos com o seu cliente desde o começo. Então, se, por exemplo, ele não está interessado em fazer uma videoconferência, tá bom, então eu não vou despender tempo com você também. Descarto, entre aspas, não vai ser minha prioridade responder. Aquele cliente que marcou videoconferência é o cara que eu vou responder primeiro, porque você tem uma chance maior de fechamento e tal. É um comprometimento que você faz com ele. Se ele está disposto a investir tempo, você vai priorizar ele, vai investir tempo nele. Exato. E acho que não tem problema a gente falar isso, às vezes, para o cliente, sabe? Se o cara não quer fazer um WhatsApp, já estou muito corrido e tal, tá bom, beleza, aqui funciona, né, assim, a gente entende que se você não tiver tempo para investir nesse processo, ele não vai dar certo. Exato. Porque aqui é uma consultoria, né? Então ele precisa investir tempo, querendo ou não. Se ele não vai investir desde o começo, não vai dar certo. Exatamente. O resultado vai ser Legal. ruim também para ele. Quem faz um pouco isso, faz muito bem isso, ao meu ver, são as empresas que vendem planos de vida, né? Seguros de vida, tipo MetLife, Prudentials. Eles sabem identificar que a relação tempo faz toda a diferença. Né? Então eles ficam tentando, né? Puta, você vai conseguir um tempo, você quer falar sobre isso? E eu já passei por algumas situações que falo, cara, não tenho interesse em falar sobre esse assunto, assim, sabe? Tipo, e o cara percebe, não, se você não tem interesse em falar sobre o seguro da sua família, sobre, né, o planejamento financeiro, daí eles trazem aquelas... Se não é importante se preocupar com o teu futuro, então... Tudo bem, mas eles pegavam sempre pela relação de tempo. Então, quando a pessoa dedicava tempo, e as taxas de conversão, até conversei com alguns já, eram relativamente altas. Então, se o cara sente um bom vendedor, pô, tu fechava a cada 10, ele fechava 3, 4, sabe? Taxas de conversão alta. Então, o critério de tempo para eles fazia todo sentido, né? O comprometimento é uma das técnicas mais funcionais. Para um advogado que está em casa, assim, tipo, uma forma muito simples de aplicar, não precisa ser dessa forma só de videoconferência, mas antes de você mandar a proposta, entendeu tudo que a pessoa precisa, você pega e manda uma proposta direto com valor lá, R$10.000. O cara, porra, tá caro, não quero. Você puxa primeiro o comprometimento dele, de ver se tem concordância aqui. Então tá, para ver se eu entendi o que você precisa, é um advogado que vai fazer isso e isso, que vai te evitar que isso aconteça. E faz sentido? É isso mesmo que você precisa? É esse mesmo a sua situação? Ah, legal. Então, para essa situação, custa tanto. Porque aí você fez ele concordar que ele quer um serviço de alta qualidade, que ele não quer tipo, um advogado iniciante, que ele não quer um cara não especializado. Você puxa todo esse comprometimento com ele, então tá, então esse é o preço. E ele não tem, se ele falar que, pô, isso tá caro, ele está sendo incongruente com o que ele disse antes. As pessoas buscam ter essa coerência com o que eles se comprometeram. Eu acho que nesse cenário é a mesma coisa. Se você não comprometer o tempo, se você comprometer tempo, aí você tá tendo congruência. Técnica de venda, essa bem legal, bem tradicional. Usando gatilhos mentais aí. Viu como seu escritório não precisa se encaixar dentro de um padrão? É importante vocês entenderem o que é melhor para você. Faz sentido você gerar algumas perguntas, fazer um formulário antes de conversar com esse lead? Ou o melhor é realmente já marcar uma reunião para conversar com ele porque isso se encaixa no que você vende? Tudo isso você precisa analisar para definir a melhor estratégia para você. E se você quer saber mais dicas sobre como vender na advocacia, dá uma olhada nesse vídeo que a gente vai sugerir para você. E se você achou também que esse vídeo é interessante e pode beneficiar alguém, não deixe de compartilhar com aquele seu amigo, o advogado que possa também se beneficiar das nossas dicas do TreeMindCast. E a gente se vê no próximo vídeo.